O invisível se tornou visível, baseado no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Tudo que os nossos olhos contemplaram teve uma origem invisível. Essa verdade é conhecida tanto pela observação da criação quanto pela revelação das Escrituras, embora cada uma fale em sua própria linguagem. A ciência descreve que a matéria não é a realidade mais fundamental do universo. O que chegamos ou o que chamamos de matéria são constituídos por um núcleo de prótons e nêutrons rodeados por elétrons, segundo a ciência. Prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, e essas partículas existem associadas aos campos fundamentais da natureza. E a própria luz é uma manifestação de energia. Em linguagem mais simples, a sequência pode ser representada assim: a energia como partículas elementares, prótons e nêutrons, núcleo atômico, átomo, molécula, matéria. Então, quando chegamos ao átomo, então daí nós temos o que? A matéria. Aquilo que parece sólido é, em sua essência, uma organização extraordinária de partículas e energia. As Escrituras, porém, começam antes de todas essa sequência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do princípio, Deus já existia. Antes do tempo, Deus era. Antes do espaço, Deus era. Antes da matéria, Deus era. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não pertence ao universo. O universo pertence a Deus. Ele não está preso ao tempo, ao espaço ou à matéria, porque foi Ele quem estabeleceu essas realidades. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. E também Ele é eterno, infinito, autoexistência. Nunca começou e nunca terminará. Então veio a primeira manifestação registrada. Haja luz, haja luz. E a luz foi a primeira expressão da ordem criadora. Antes da formação dos astros, a Bíblia apresenta a luz como manifestação da ação divina. E essa luz nos lembra que aquilo que era invisível começou a tornar-se visível. Mais tarde, João revela uma dimensão ainda mais profunda. No princípio era a palavra. O verbo é a palavra de Deus, a expressão do seu pensamento eterno. Tudo que foi criado veio à existência por meio dessa palavra. Assim, a criação não nasceu do acaso. Ela nasceu da vontade de Deus expressa em sua palavra. O invisível manifestou-se no visível. João continua dizendo, e o verbo se fez carne, a palavra eterna entrou na vida temporal, entrou na história, entrou na criação, sendo o princípio da criação de Deus. Aquele que criou o tempo entrou no tempo. Aquele que criou o espaço caminhou sobre a terra. Aquele que criou a matéria assumiu um corpo humano. Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Há uma lição extraordinária nisso. Se toda a matéria procede de uma realidade invisível, então aquilo que os olhos enxergam não é a realidade última. O corpo físico pertence ao mundo
material. Foi formado do pó, é composto por átomos, está sujeito ao desgaste. Mas Deus, que é Espírito, comunica vida que não depende da permanência desse corpo. Por isso, a morte do corpo não representa o fim da existência da pessoa diante de Deus. A esperança cristã não está na permanência da matéria, mas na vida que procede do Espírito de Deus. A criação inteira testemunha este princípio. Primeiro o invisível e depois o visível. A própria física mostra que aquilo que vemos é resultado de estruturas invisíveis aos nossos olhos. As Escrituras revelam que, acima de toda a criação, existe o Deus eterno, invisível, que chamou todas as coisas à existência por sua palavra. Tudo procede dele, tudo subsiste por ele e toda a criação aponta para a sua glória. Há um texto que faz a ponte entre a revelação bíblica e essa reflexão sobre o invisível e o visível. É o texto que anunciamos, o texto bíblico para esta reflexão. O escritor de Hebreus declara: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Que coisa mais tremenda! Deixa eu dizer de novo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se vê. Observe cuidadosamente o que o texto afirma. Ele não diz que compreendemos isso por microscópios, telescópios ou laboratórios. Ele diz: pela fé entendemos. A fé não é uma negação da razão. Ela alcança aquilo que a razão por si só não consegue alcançar. A ciência observa o universo depois que ele existe. A fé contempla a origem do universo naquele que sempre existiu. Quando Hebreus afirma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ele nos conduz ao fundamento de toda a criação. Aquilo que era invisível manifestou-se no mundo visível. Esse princípio percorre toda a Escritura. Primeiro o pensamento eterno de Deus, depois a palavra, depois a manifestação. Foi assim na criação, foi assim na encarnação de Cristo. E continua sendo assim na obra da nova criação dentro do homem. João declara: no princípio era o Verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra não apenas anunciou a criação, ela foi o próprio agente da criação. Tudo que existe nasceu por Deus, porque Deus falou. Sua palavra não apenas comunica uma ideia, ela produz aquilo que anuncia. Quando Deus disse: haja luz, não houve esforço, processo ou tentativa. Sua palavra continha em si mesma o poder de realizar aquilo que pronunciava. Em Deus, querer, falar e realizar não estão separados, são uma única realidade. Isso revela algo extraordinário. Antes de existir qualquer átomo, antes de existir qualquer estrela, antes da primeira manifestação da luz, já existia a palavra eterna nos seus pensamentos. A matéria não é a realidade suprema, ela é resultado. O fundamento continua sendo invisível. Essa verdade também ilumina nossa compreensão da vida humana. Nosso corpo pertence ao universo material, é formado por elementos químicos organizados em moléculas, constituídas por átomos. E os átomos são organizados por estruturas ainda menores. Tudo isso pertence ao mundo criado. Tudo isso pertence à criação, mas a vida que Deus comunica aos homens não encontra sua origem na matéria, ela procede do próprio Deus. Por isso a esperança da criação
nunca esteve limitado ao corpo físico. O corpo envelhece, a matéria se transforma, os elementos retornam à criação, mas Deus permanece o mesmo e a vida que procede dele não é anulada pela morte do corpo. A morte física representa o limite da matéria, não o limite da vida concedida por Deus. E por isso que Paulo podia afirmar que desejava deixar esse corpo para habitar com o Senhor, plenamente com Cristo. Sua esperança não estava na permanência da matéria, mas na plenitude da vida eterna. Do ponto de vista da criação, tudo caminha do universo, tudo caminha do invisível para o visível. O universo é exatamente a manifestação desse invisível. Toda a criação, tudo que existe está manifestado. Do ponto de vista da redenção, tudo caminha novamente do visível para o invisível, para a plena realidade espiritual. Aquilo que hoje contemplamos parcialmente dará lugar à manifestação completa da vida de Cristo. Assim, a criação e a redenção seguem o mesmo princípio divino. O invisível manifesta o visível. E, por fim, o visível aponta novamente para aquilo que é eterno. Tudo começou em Deus, tudo foi sustentado por Deus, tudo encontra seu propósito final em Deus. E Ele é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. E quando toda a criação cumprir plenamente o propósito para o qual foi chamada, permanecerá somente aquilo que nunca teve princípio nem terá fim. O próprio Deus eterno, invisível, infinito e glorioso, juntamente com seus filhos, sua família. Oh, que coisa gloriosa! Você saber que você faz parte desta luz, a qual procedeu da energia como partícula. Por isso que quando a bomba atômica é detonada, ela destrói os átomos. Destruindo os átomos, a matéria se dissolve. Mas que coisa mais tremenda! Jó disse: de pele e carne e osso ele me vestiu. Meu Deus, isso é uma vestimenta matéria. Quando o seu corpo físico morre, está sendo devolvido aos átomos. E você volta para aquela luz de onde você veio, recebendo o seu corpo gloriosíssimo, que não é desta criação, que não faz parte dessa matéria. Que coisa gloriosa! O invisível se tornou visível em Cristo Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Hebreus capítulo 1, Ele é a expressa imagem de sua pessoa e resplendor de sua glória. Meu Deus, que coisa mais tremenda! Em Cristo todas as coisas foram criadas, fomos criados nele. Esse corpo, matéria temporal, eu não posso morrer, porque o fim desse corpo é algo normal, faz parte do ciclo da vida. O importante é que estou voltando àquela luz eterna de onde eu vim, de onde eu estava, e recebendo esse corpo imortal, esta imortalidade dentro dessa eternidade com Cristo, junto com aqueles que nunca começaram. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy river inside which flow be a sin